Boa noite. Sempre bom estar voltando aqui. Espera só um pouquinho. Me liguei que eu deixei a chave do carro aqui, ó. Beleza. Eu já tenho por natureza o costume de derrubar tudo, né? Isso é coisa de estrábico e de TDAH avaliado aos 66 anos de idade. Ô, dureza, hein? Dá licença. Aí eu falaria agora, nesse momento, com o Espírito que trouxe essa mensagem, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire. Eu falaria para Lacordaire, como é que é isso? Assim, a gente descobre os sofrimentos, as dificuldades, o que a gente faz com isso tudo, né? E aí, pergunto a vocês, quem tem o hábito de ler o Evangelho, ou mesmo a prática do Evangelho no lar, sabe quem é Lacordaire? Não, né? Coisa feia, viu? Principalmente você, Tarcísio. Tá? Lacordaire. O Evangelho é a terceira obra da codificação espírita. Como é que eu faço para entender? Principalmente quem está vindo aí pela primeira vez. Entra num curso básico, fundamental, não importa o nome. Começa pelo começo, Livro dos Espíritos. E a partir dali a gente vai entendendo uma série de coisas. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a terceira obra publicada e é a sequência natural da terceira parte do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, esse é o pseudônimo que ele utiliza, né? É o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele faz um apanhado a partir de muita pesquisa, com aplicação de método científico, e com esse método, com essa pesquisa, com tudo que ele conhece em termos de filosofia e ciência, ele então busca o desenvolver das informações que ele recebeu a partir de médiums, que ainda não eram chamados médiums, começam a ser chamados depois que ele atribui esse nome, como é ele quem atribui o nome de espiritismo, né? São neologismos, que eram médiums extremamente sérios, e ele ia investigar todas as informações. Aí o Espírito veio e deu na mensagem o nome de Lacordaire. E aí ele foi atrás de ver se era ele mesmo. Então, quem é Lacordaire? Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Nasceu em 12 de maio de 1802, em Dijon, na França. Filho de família católica, e desencarnou em 1861. Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos em 1857. Posteriormente, Lacordaire envia uma comunicação à sua amiga, a senhora Sweetchin, que depois troca correspondências com Kardec. Ele lança para ela uma carta em 1853, portanto, o Livro dos Espíritos ainda não havia sido lançado. E Lacordaire diz para ela nessa carta que ele acredita e tem certeza na comunicação dos espíritos. 1853, ele era um religioso. Eu não vou entrar em tantos detalhes porque é uma biografia fantástica dele, mas eu não vou entrar em tantos detalhes, só para vocês terem uma ideia assim, ele era tipo um Francisco, né? Ele peitou os pilares da igreja na época, quase foi excomungado, mas ele conseguiu, e depois, quando ele se torna o principal
trabalhador, o principal clérigo, né? Na igreja de Notre Dame, ele passa a ser conhecido pela França inteira. Seus discursos eram altamente espiritualizados e inflamados. Mas por que eu estou falando de Lacordaire? Porque até agora, bem lembrou o Tarcísio, né? O Tarcísio, a gente está estudando o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o maior, é o que tem mais itens e é o fantástico capítulo que fala para mim por que é que eu estou sofrendo. Que me esclarece que tem sofrimento que vem das outras encarnações, das outras experiências? Claro que tem. Joana de Ângeles, a mentora espiritual, do médium baiano Divaldo Pereira Franco, que eu também peço, incluam em suas orações, porque ele está bem dodóizinho, já está nos deixando, né? Joana de Ângeles nos diz no livro Vida, Desafios e Soluções que todas as marcas mais evidentes, sejam boas ou ruins, alegres ou tristes, enfim, marcas que vivemos em experiências passadas, vidas anteriores, ficam em nossa consciência, e a consciência esclarece ela, é espiritual, não é material, porque somos espíritos, temporariamente ocupando essa matéria. Para quem estiver vindo pela primeira vez, ouvindo isso, se assustar, depois conversa com o Tarcísio, tá? Porque aí eu não vou estar mais aqui. E deixa o seu Roberto. O seu Roberto está em recuperação, não pode judiar dele mais, né? E aí, ela diz assim, que essas marcas vão ficando em nosso inconsciente como se fosse um tabuleiro de um mosaico. Quem não souber o que é um mosaico, eu vou lembrar aquelas mesas bonitas que a gente vê lá nas casas de artesanato, com caquinhos, todos disformes. Esses caquinhos são colados numa massa, mas eles não são encaixados, porque não é quebra-cabeça, é mosaico. E aí, entre eles, ficam aqueles sulcos de material, que é o material que recebe e que fixa. Então, ela diz que a nossa experiência é assim. A gente foi criado ali pelo Criador, simples e ignorante, está evoluindo. Então, tudo que vai ficando marcado é como se fosse aquela mesinha de mosaico ali. Vai jogando a caquinho aqui, o caquinho ali. E aquilo, quando eu preciso, eu, espírito, através da consciência que é espiritual, eu mergulho no inconsciente, olho ali daqueles caquinhos e volto aqui para a minha vida real, essa existência que eu estou me relacionando com vocês, para poder enfrentar as adversidades. Eu tiro as experiências e volto. Então, nem sempre, diz Joana, nem sempre, o sofrimento que eu estou vivendo hoje foi que eu baguncei na vida passada ou nas passadas. Na verdade, vida é uma só. São existências, experiências corpóreas. Na verdade, pessoal, quando eu sofro hoje, 90% eu causei nesta encarnação mesmo. Eu baguncei aqui mesmo. Então é fácil eu descobrir por que eu estou sofrendo. E o que fez Lacordaire agora, nesse item que entra nas instruções dos espíritos, porque Kardec divide assim, cada capítulo do Evangelho ele traz um texto ou do Novo Testamento ou do Antigo Testamento, traz as suas considerações e depois as instruções dos espíritos. Lacordaire é um. E aí, como ele já havia pesquisado, ele vê lá que Lacordaire está informando que não é o sofrimento, escrevam isso, não é o sofrimento que me faz evoluir, não é. Eu não fico melhor porque eu estou sofrendo,
Porque tem gente que se revolta, tem gente que chuta o balde, não é? Tem gente que diz que Deus esqueceu. Como é que ele ia esquecer da sua própria criação? Na verdade, o que nos torna melhores, o que nos faz evoluir é como eu lido com o sofrimento. É como eu administro o sentimento que eu gero dentro de mim por causa do sofrimento. É isso que Lacordaire está chamando a atenção. E aí a gente pode fazer essa reflexão. Como que eu estou reagindo diante das coisas que me acontecem? Porque os espíritos vão esclarecer nesse capítulo causas anteriores do sofrimento, causas atuais dos sofrimentos. Aí ele vem e fala em sofrer bem. Dá licença, Lacordaire. Desde quando é gostoso sofrer? Não é. Não sejamos hipócritas. A gente sabe o que ele está falando. O que ele está dando um toque para a gente é de que jeito você está encarando tudo isso. Como que a tua vida está te conduzindo. O que está acontecendo hoje? Para e pensa. Qual tem sido a minha contribuição para hoje estar acontecendo o que me acontece? Se realmente, depois de eu fazer todos os tipos de buscas mentais, de buscar no meu passado atual quando eu digo desta encarnação, eu não encontrar resposta, antes de eu pensar em consequências das vidas passadas, vamos procurar a ajuda de um psicólogo. Vamos procurar a ajuda de um profissional de saúde mental. Por quê? Porque ele vai me ajudar nesse processo de reflexão, de autoanálise, de busca, de autoconhecimento. E Kardec é firme, do começo ao fim, seguindo a orientação dos espíritos. Nós não evoluímos sem estudo constante. E o que é o estudo constante? Aprender tudo que eu puder aprender. É melhorar profissionalmente, é aprender nos relacionamentos pessoais, é me autoconhecer. Com a instrução constante, eu caminho direto também para o autoconhecimento. Então Kardec diz, estudo constante, equilíbrio das emoções, que eu só adquiro com autoconhecimento. Daí o profissional de saúde mental. E no final, a prática do bem. Naquele ensinamento que Jesus lembrou, não foi ele que disse, ele lembrou, constante do Antigo Testamento, quando questionado pelo sacerdote, qual seria a forma de adentrar a vida eterna? E ele fala, mas você é um sacerdote, o que tem ali na Escritura? E o sacerdote diz, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E Jesus interfere e fala assim, disse bem, mas o segundo, tão importante quanto este, amarás a teu próximo como a ti mesmo. E muitos de nós encaramos que amar o próximo é pura e simplesmente fazer as doações, por exemplo, das meias. Não vamos deixar de doar por conta que a Helenice falou isso. Ao contrário, né? Aí é que a gente vai doar mesmo. Né? E isso que o Tarcísio falou é verdade. As doações a gente tem que ficar fazendo assim, ó, pensando. É roupa faltando botão, é tênis faltando cadarço, quando não gasto já furado, é meia fedida mesmo. E tem instituições que recebem peças íntimas, usadas, para poder dar para o pessoal que está em situação de altíssima vulnerabilidade, que é a pessoa em situação de rua.
As meias vão para eles também. Pensar que essa prática do bem, esse amar ao outro, não é isso. Como que eu posso, em sã consciência, não vou ao médico, não aceito, como eu sempre escuto quando alguém me fala, o que você acha que eu devo fazer? Eu falo, procura um psicólogo, eu não sou louco? Como assim? E psicólogo é para louco? Se todo mundo fosse desde criança, ninguém ficava perturbado. Então, a busca do cuidado, está lá no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito. Eu preciso cuidar dos dois lados. Como em sã consciência eu posso amar o próximo, a não ser que eu só queira fazer aquele papel de ficar de bem com Deus, sabe? Deitar minha cabecinha no travesseiro e falar assim, nossa, hoje eu fui lá no Aparecida Castelli, eu fiz uma campanha, arrecadei 50 pares de meia, hoje eu durmo bem porque Deus está feliz comigo. Muita gente faz isso, faz com uma série de outras doações. Porque acredita que é o dar materialmente que representa o quanto eu estou saindo do meu casulo. É falso, é uma ideia falsa, é um equívoco. A prática do bem envolve diretamente a busca do autoconhecimento. Porque quando eu faço esse processo de reconhecer que estou reclamando demais, que estou azedo demais, que estou perturbando todo mundo. Quando eu começo a reconhecer que eu sou negativo em tudo, eu inicio a construção de um novo eu. E é essa construção necessária para que eu enxergue no outro o ser com os mesmos direitos que eu para ser feliz. É por isso que hoje não é mais mimimi, gente. Não é mimimi. Temos que respeitar as diversidades. Temos que respeitar as diferenças de opiniões. Temos, não é uma questão devo, não. Eu tenho, já devia ter feito. Não dá. Tem situações que não dá mais. Intoleráveis. É preciso fazer um esforço mínimo. Para que tudo isso? Que discurso é esse? Para que eu encontre a paz de consciência, mesmo dentro do olho do furacão. Mesmo que a minha vida esteja naquilo que eu considero como um verdadeiro tormento. E daí, a gente vai trazer aqui algumas reflexões para vocês. Sofre, mas sofre muito. E a vida parece que é um tormento sem fim. Quem é intransigente. A pessoa intransigente sofre demais. Sabe quem é a pessoa intransigente, gente? É aquela que sofre da famosa síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Eu vivi assim. Vou morrer assim. Bem feito para você. Né? Ingratidão. Estou falando da pessoa ser ingrata, não do outro que sentiu que não recebeu a gratidão. Fica quieto, que aí você é orgulhoso, tá? Fica quietinho. Ingratidão, eu que tenho que reconhecer que não fui grato. Porque as pessoas ingratas estão sempre sofrendo. Estão sempre achando que o outro tem mais, tem melhor, que a vida do outro é mais cor-de-rosa, é mais colorida. E se ela recebe um colorido na vida, sequer olha para a pessoa que deu e diz, obrigado por você ter dado um pouquinho do seu olhar para mim. Expectativas. Pessoas que criam expectativas, gente, aumentam a probabilidade de sofrer. Por quê? Primeiro, nossa, isso acontece tanto em casais, hétero e homoafetivos, gente, também. É aquela coisa assim, eu acho que ele vai chegar e vai notar que eu cortei o cabelo. Ele não vai notar que você cortou o cabelo. Pura e simplesmente porque a compreensão espacial masculina não nota detalhes.
E a feminina nota. É espacial isso, é físico, é orgânico. Exigir que a criatura observe, sinta coisas que estão dentro de você, é absurdo. Ou então chegue para o outro, a outra, não importa, e diga: eu espero que você note quando eu vá ao cabeleireiro, que você note quando eu troquei o pneu do carro, que eu tenho que expressar o que eu quero que o outro note. Porque se eu não expressar, o que vai acontecer? A minha expectativa vai estar lá no teto, sempre esperando que o outro compreenda que eu estou lá lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, esperando um elogio. Não dá. É por isso que os casamentos, volto a dizer, hétero e homoafetivos, muitas vezes se diluem, porque nos relacionamentos falta diálogo e falta expressar o que você quer do outro. Pessimismo. É necessária uma atenção muito grande, pessoal. Porque a pessoa pessimista, ela é o hard da vida. Quem tem o cabelinho da cor do meu vai saber do que eu estou falando. Quem não tem também sabe, né? Porque ficou no imaginário popular. Ó dia, ó azar, ó tempo. Porque isso não vai dar certo. Enquanto o leão era proativo e exagerado até, ele ficava ali na expectativa de que tudo ia dar errado. Só que o leão era inconsequente. Dava certo porque ele tinha um baita anjo da guarda, né? Senão não daria certo, não. Ninguém aguenta um pessimista por perto, nem ele se aguenta. Vai chegar um momento que ele vai falar: mas por que isso dá errado comigo? Oxe, olha no espelho, né? E a insatisfação, gente. Pessoas insatisfeitas cultivam o sofrimento. É como se colocasse ali no algodãozinho com água, o grãozinho lá, a sementinha, né, do feijão, e parasse de jogar água. Aí vai sofrer porque não brotou, tá vendo? Nem o feijãozinho brotou. Lógico, só reclama, só acha que nada é para ele, é insatisfeito, tá vendo? Aí você fala assim: poxa, mas você me pediu para fazer o bolo, eu fiz, mas eu não sei, não ficou fofinho, não ficou do jeito que você sempre fazia. Puxa vida, né? E aí qualquer coisa que escuta em relação a uma crítica, sofre terrivelmente. Mas me diz uma coisa, vocês acham que isso tudo tem alternativa para melhorar? Tem, né? O que Lacordaire fala para a gente nessa mensagem é o seguinte: me corta aí se eu estiver avançando demais, hein? A gratidão. Pessoas agradecidas compreendem a necessidade e a utilidade do sofrimento. Não é que ela vai dizer: eu quero sofrer, eu quero. Não, não é isso. Ela não quer sofrer, mas ela entende que o sofrimento vem trazer algum ensinamento. O que está faltando eu observar naquela situação que está me acontecendo? Não é pegar o chicotinho, bater nas costas e falar meia culpa. Não é isso. É observação. Aceitação. As pessoas resignadas suavizam a dor e o sofrimento. Ele fala isso, o Lacordaire. E no próximo capítulo do Evangelho vai aparecer lá, dando spoiler, né? Obediência e resignação. A obediência é o consentimento do coração, da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ou seja, sem equilíbrio entre razão e emoção, a gente não entende o que está acontecendo. Ai, mas eu estou desesperado, não estou entendendo. Vai procurar ajuda emocional. Vai procurar. Está precisando. Alegria. As pessoas alegres não se deixam abater pelo sofrimento. É aquela história. Eu sempre lembro dessa história. Esse meu amigo, eu acho que o dia que eu reencontrar com ele, ele vai dizer assim: eu te odeio, Lenice. Porque assim, toda vez eu lembro dele. A gente trabalhava, eu sou aposentada já há 9 anos. Mas eu lembro que quando a gente trabalhava juntos na mesma área,
e eu sou assistente social, então eu passava de manhã ali, pensava, bom dia, bom dia, bom dia. Quem me permitia, eu beijava. E já ia catando os atendimentos do dia para subir para a minha sala para começar a chamar o povo, né? Toda vez que eu passava por ele, ele falava, bom dia, por quê? Só se for para você. E era desse jeito, né? Eu não tinha dúvidas, eu passava e voltava, bom dia, e continuava. Eu fazia de propósito. Aí um dia, eu fiz uma feira, eu promovi uma feira entre os funcionários, porque era a semana do servidor público. Falei, vou animar esse povo. Aí perguntei, quem tem aqui alguma habilidade? Vou montar uma feira aqui para expor. O que vender, vendeu. O que não vendeu, fica exposto. Ele chegou com um quadro, uma tela a óleo, magnífica. Ele pôs a tela dele foi admirada por todos, vendeu a tela. Aí eu cheguei para ele e falei, é o seu azedume que te fez pintar assim? Aí ele fez assim, não, eu gosto de pintar, é a forma que eu extravaso. Eu falei, então por que você é tão chato, cara? Olha a tua pintura, que linda! Expressa uma pessoa que ninguém sabe que existe dentro de você. Gente, a gente tem uma beleza interior, nossa, íntegra. Então, ser alegre faz parte dessa beleza. Desapego. As pessoas vivem apegadas a tudo, tudo. E o desapego faz com que a gente dê menos valor àquilo. Quer um exemplo? Suponhamos que isso aqui fosse um seminário e nesse momento eu dissesse, bom, gente, agora nós vamos almoçar, daqui a pouquinho volta, daqui uma hora volta todo mundo. Muitos já participaram de situações assim. Aí, você sai do seu lugar, daquele que você está sentadinho, levou sua bolsinha, sua pasta, e quando você volta, tem uma pessoa sentada ali. Como está todo mundo chegando, você não vai dar escândalo, né? Mas aqui dentro você vai pensar, sentou no meu lugar. Estava escrito seu nome na cadeira? Estava? Por que é seu? Que necessidade é essa de tomar posse? E pior, tomar posse nas relações. Pior, porque o outro, seja companheirismo, amizade, ambiente de trabalho, pais e filhos, casais, não importa. Eu não sou tua posse e você não é minha. Nós estamos juntos porque apreciamos a companhia um do outro. Com exceção de filho chato, né? Eu adoro cutucar o meu caçula. Quando ele começa a falar muito, fala, é mesmo, te achei ali na rua. Né? Mas é só brincadeira. Por quê? Porque a gente mostra para o outro que é preciso amar com respeito. Porque quem ama não prende. O amor é libertador. E para a gente encerrar essa análise aqui hoje, eu convido a vocês, quem tiver oportunidade, adquiram o livro Adeus China, o último bailarino de Mao, de 2017. É a história de um bailarino que vivia na China comunista de Mao. Chama-se Adeus China, o último bailarino de Mao. A história começa assim. Um sapo se aproximou da beira do poço e olhou lá embaixo e viu que havia um sapinho brincando, pulando, cantando. Ei, você não quer vir brincar comigo aqui em cima? E o sapinho olhou. O que tem aí em cima? Tem a vida, tem o mundo. Ah, não vou não, porque aqui é o meu mundo. Aí o sapinho de lá de cima olhava, mas você não quer ver o céu? Mas eu estou vendo o céu. Ele via o céu ali na boca do poço.
Não, o céu é muito maior que isso. E saiu. O sapinho ficou intrigado, procurou o pai e falou: pai, assim, assim, assim. O pai dele falou: realmente, existe um mundo lá fora. E por que você nunca me contou? Porque nós nunca vamos conseguir sair daqui. Porque os seus bisavós já tentaram, seus avós já tentaram, eu e sua mãe já tentamos, e todo mundo aqui já tentou, e ninguém consegue pular a altura de alcançar a boca do poço. E esse sapinho inconformado passou o resto da vida tentando e nunca conseguindo. História triste, disse o menino de 8 anos. E o pai repetia essa lenda chinesa invariavelmente, porque eles passavam fome, eles passavam frio, não tinha insumos para plantar. A sua região havia sido tomada pelo Japão numa briga antiga e ainda a China não tinha conseguido recuperar. Um dia esse menino com 11 anos, na escola, e ele não tinha as melhores notas, se admirou de ver que alguns homens chegaram lá em nome da senhora Mao, a esposa, em busca de jovens talentosos para compor o balé da China, para poder mostrar que a China era muito mais que aquilo para o mundo. E ele pensou: eu não sou bom, eu sou igual o sapinho. E aí foram escolhendo de cada classe, foram testando um, testando o outro. E ele ali no cantinho olhando, magrinho, miudinho. Aí a professora olhou para ele, olhou para os representantes e falou: querem tentar com ele? Ele é muito quietinho, ele é tímido. Eu acho que ele dará um bom bailarino porque ele não questiona muito. Aí fizeram lá uns testes. Eu acho que vai dar certo. E lá onde ele foi levado, nunca mais ele pôde voltar para casa. Só voltou depois de adulto. Ele só trocava cartas com os pais. Lá ele foi educado e treinava, e treinava, e treinava. E mesmo nos horários onde ele não precisava treinar, ele treinava e treinava, porque ele tinha vergonha do que ele era, um simples camponês, e porque ele achava que ele nunca era bom. Até que um dia, um dos professores do Balé Imperial da China disse para ele: você é muito bom, vamos ver o que você sabe. E aí ele se torna o primeiro bailarino do Balé Imperial. E quando a China... E aí não vou entrar em detalhes com relação, porque o livro é fantástico, ele fala de toda a questão da ascensão do comunismo, fala de tudo, da economia. É um livro geral, não é só uma biografia. Quando a China já está aparecendo no mundo, recebe o convite para dançar nos Estados Unidos. E eles foram morrendo de medo, porque o que eles ouviam dos americanos era a pior coisa do mundo. E chegando lá, ele foi ovacionado. Tanto que recebeu o convite para ficar por lá mesmo, não ficou. Ele foi para a Austrália e lá ele fez a carreira e se tornou um dos maiores bailarinos que a humanidade já conheceu. Hoje ele tem 61 anos, mora com sua família nos Estados Unidos. O seu nome é, deixa eu aqui achar o nominho dele para vocês, Li Kuxin. E a história encerra assim: e Lu Kuxin conseguiu sair do poço. Será que nós não vamos conseguir sair do poço um dia? Vamos lembrar das técnicas que nós temos em mãos para poder bem sofrer. Porque eu não vou mais encarar como sofrimento. Eu vou começar a encarar como aprendizado. Então, que possamos ter uma excelente noite de descanso,
com ótimas reflexões, leitura do Evangelho, né? Vamos lá caprichar na leitura desse capítulo que é fantástico, é o meu preferido, do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos tentar ver o que dá para fazer daí para diante, tá? A gente vale a pena, porque é por nós, é para a gente sair do poço, tá bom? Muito obrigada, pessoal, obrigada, gente, por ter me convidado.